Oséias a se casar com uma prostituta. Em uma terra repleta de riqueza e decadência, viveu um homem chamado Oséias. Ele era um profeta, um mensageiro do divino, e seu coração estava pesado com a mensagem que Deus lhe confiara. A nação de Israel prosperava materialmente, mas seu espírito havia se perdido no labirinto da corrupção e da idolatria. Deus olhava para o povo que ele havia escolhido e via um relacionamento quebrado, uma aliança despedaçada. A infidelidade espiritual corria desenfreada, como uma praga que ameaçava devorar o coração da nação. Oséias recebeu uma instrução divina para unir-se a uma mulher de má reputação, o que era tão surpreendente em sua época quanto seria nos dias de hoje. Isso é registrado em Oséias capítulo 1 versículo 1 e 2, na Bíblia Amplificada, que relata: A mensagem do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar com Oséias, ele lhe disse: Vá, tome uma mulher de prostituição e tenha filhos com ela, porque esta terra se entregou à prostituição ao afastar-se do Senhor. Para entender completamente essa história, é essencial considerar o contexto social da época em que ela ocorreu. Este período histórico foi marcado por grande prosperidade e estabilidade. Oséias era um profeta mencionado na Bíblia, sendo o primeiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Seu ministério coincidiu com o período de divisão do Reino de Israel, cerca de 250 anos após os tempos do rei Davi, e aproximadamente 650 anos depois da entrada de Israel na Terra Prometida. Oséias é notável por ser um dos profetas que serviu por um longo período na Bíblia. Durante o reinado prolongado do rei Jeroboão II, Israel experimentou um nível sem precedentes de independência e prosperidade devido ao sucesso militar da nação. No entanto, à medida que a prosperidade de Israel crescia, a moral da sociedade se deteriorava rapidamente. A corrupção e a decadência moral se espalharam, levando a um afastamento da aliança com Deus e do cumprimento de suas leis. Oséias capítulo 8 versículo 1 registra: Coloquem a trombeta nos lábios. A águia está vindo contra a casa do Senhor, porque eles quebraram minha aliança e transgrediram minha lei. O povo abandonou sua fé em Deus, buscando alianças com outras nações e adorando outras divindades. Os israelitas abandonaram sua aliança com Deus e não obedeceram mais às suas leis. Essa idolatria e infidelidade espiritual foram equiparadas ao adultério espiritual aos olhos do Senhor. A sociedade estava imersa na busca egoísta de prazeres, negligenciando valores como justiça e retidão, em favor da ilegalidade e da anarquia. A corrupção, suborno e decadência moral eram generalizados, chegando até mesmo ao sistema judicial, onde a justiça só prevalecia mediante suborno. Surpreendentemente, há paralelos notáveis entre esse período histórico e a civilização ocidental contemporânea. Até mesmo os adoradores nos templos de Betel e Samaria estavam envolvidos com prostitutas e buscavam a bênção de Deus para suas colheitas por meio desses atos. Além disso, eles haviam construído um bezerro de ouro em Betel, o que violava diretamente os mandamentos de Deus contra a adoração de imagens esculpidas. Deus poderia ter escolhido começar de novo com um novo povo, mas ele estava comprometido com Israel. No entanto, ele não podia ignorar as ações do povo. Sua primeira instrução a Oséias tinha um significado pessoal profundo. Deus frequentemente pede aos seus mensageiros que experimentem pessoalmente o que ele está transmitindo ao povo.
É possível que Oséias preferisse receber uma mensagem para outra pessoa, mas antes de profetizar para a nação, ele precisava ouvir a palavra de Deus para si mesmo. A palavra de Deus para Oséias era extraordinária e difícil. Oséias foi ordenado a casar-se com uma prostituta, como uma representação visual do adultério espiritual de Israel com Deus. Gomer, a esposa de Oséias, era notoriamente infiel, e Deus instruiu Oséias a dar nomes proféticos a seus filhos, que indicavam o julgamento que Deus traria sobre Israel. Oséias obedeceu, casando-se com Gomer e enfrentando os desafios que isso implicava. Apesar de sua obediência, Gomer não abandonou sua vida de prostituição após o casamento, o que deve ter sido doloroso para Oséias. Essa situação refletia o comportamento do povo de Israel, que, apesar de suas promessas, continuava a se afastar de Deus. Oséias, como profeta, era um exemplo vivido do amor de Deus por Israel, mesmo em meio à infidelidade do povo. No entanto, a história não termina aí. Deus revelou sua misericórdia e seu plano de restauração. Ele prometeu que, após um período de julgamento, Israel voltaria a buscá-lo e seria chamado de filhos do Deus vivo novamente. Isso ilustra a natureza redentora e perseverante do amor de Deus por seu povo. A história de Oséias e Gomer serve como um poderoso quadro do amor inabalável de Deus pela humanidade, e sua disposição de perdoar, restaurar e reconciliar, mesmo quando somos infiéis a Ele. Ela nos lembra que, independentemente de nossos erros, o amor de Deus é eterno, e sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que se arrependem e retornam a Ele. O adultério, mencionado nesta história, é uma violação séria dos princípios bíblicos. A Bíblia condena o adultério, e o livro de Provérbios capítulo 23 versículo 27 e 28, adverte sobre as consequências desse pecado. No entanto, a ideia principal dessa história não é promover o adultério, mas sim transmitir uma mensagem espiritual sobre a relação de Israel com Deus. É uma representação simbólica e profética, destinada a ilustrar a infidelidade espiritual do povo de Israel, e a resposta amorosa e redentora de Deus a essa infidelidade. Portanto, é importante interpretar essa história dentro de seu contexto espiritual, e não como uma aprovação do adultério.